Vocês já arrumaram briga na época de escola? Você já brigou, Jennifer? Vixe, já. Já? Já. E você, Del? Já tive umas briguinhas já. Já. Não muitas, mas algumas. Bom, eu nunca briguei, né? Olha, Aliás, já quiseram brigar comigo, né? Mas eu entrei em situação de fuga. Sabe quando o cara vira pra gente e fala, na saída da escola eu te quebro na porrada? Te quebro no meio? Quando toca o sinal de saída, automaticamente a gente já entra, a pessoa já entra em estado de alerta, né? Você sente um pré-medo. Um é medo porque você não está vendo a pessoa que te ameaçou naquele momento que toca o sinal. Mas quando você vai para fora e você enxerga a ameaça lá fora, aí de verdade é o medo, porque que vai te preparar para lutar ou fugir. Você sente a descarga de adrenalina, etc. E você citou um negócio até interessante, né, que eu acho legal comentar. Você disse que o cérebro do javali trabalha por associação, fazendo com que ele associe o arbusto com o leão, né? E gerando ansiedade, né, no javali. Nosso cérebro também trabalha por associação, né? Se for olhar na nossa vida, no nosso dia a dia. Só que as nossas preocupações não é com o leão, né? É com o nosso leãozinho diário, né? Que a gente tem que matar ali diariamente. Que é as nossas contas, né? Que a gente tem que manter em dia. Água, luz, telefone, ter o que comer também, as parcelas de financiamento, casa e tudo mais, né? Ou até mesmo o emprego, que a gente sempre fica com aquela ansiedade, chegando no dia seguinte, de repente o chefe virar e falar assim, ó, você não vai continuar mais na empresa. Então, tudo isso gera uma ansiedade, né? As preocupações por saber a responsabilidade que tem diariamente. E todas essas preocupações que muitas vezes acaba transformando em gatilhos, que a qualquer momento pode disparar uma crise de ansiedade na pessoa. Exatamente. São as preocupações do dia a dia. sim, o simples fato da pessoa ter muitas preocupações, o próprio cérebro dela pode entender que ela tem que fugir daquela situação, né? E ele acaba causando uma crise de ansiedade para a pessoa como meio de fuga. Exatamente. E vocês sabem qual é o país mais ansioso do mundo? Eu imagino que seja o Brasil. Eu imagino que seja os Estados Unidos. Eu já imagino que seja o Brasil por conta do dia a dia. Nossa, é muito perigoso, não tem aquela segurança, né? Aquela estabilidade. Então eu imagino que seja o Brasil. Sim. Exatamente, o Brasil. Com 18,6 milhões de brasileiros, representando 9,3% da população, em 2019, o Brasil foi ranqueado como o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Pelo menos a gente é o primeiro em alguma coisa, né? Sim, conseguimos alcançar o ranking. Pena que é no ranking da ansiedade, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa sobre um experimento que foi feito em 1920 para compartilhar com nossos ouvintes. É o famoso experimento do pequeno Albert, que era um bebezinho, e esse experimento foi conduzido pelo psicólogo John Watson na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos da América. Na época, os geneticistas diziam que os seres humanos eram definidos pela herança genética. Olha que interessante, né? E Watson dizia que isso era bobagem, que não era herança genética, que, na verdade, os seres humanos eles são determinados pelo ambiente que desenvolvem e que quase tudo é aprendido, inclusive a própria fobia. Olha que interessante. E para provar que o ambiente é mais poderoso que a genética, Watson realizou um experimento com o pequeno Albert. O experimento foi o seguinte: enquanto o pequeno Albert era segurado, sentado por uma aluna que estava ali auxiliando no experimento, Watson aproximou-se um monte de coisa do bebê. Ele aproximou primeiramente um cachorro bem agitado. O cachorro chegou perto do bebê, cheirou ele, interagiu com o bebê. Depois o Watson aproximou um macaquinho, também bastante agitado. Nada aconteceu, nenhuma reação. Depois o Watson mostrou um papel com fogo. E o bebê continuou sem mostrar nenhum tipo de medo. Mesmo quando foi colocado um rato perto dele, ele ficou neutro, ele não teve medo. Depois veio um coelho também. Então todos esses estímulos foram estímulos inicialmente neutros, não teve nenhuma reação ali no pequeno Albert. Aí vem a parte mais interessante do experimento. Watson decidiu mostrar o rato de novo para o bebê, só que dessa vez junto com um barulho muito alto, um barulho que assustava o pequeno Albert. Ele aproximava o rato,
fazia um barulho e o bebê assustava e chorava. Ele aproximava o rato, fazia um barulho, o bebê assustava e chorava. E ele fez isso de novo, de novo, de novo, até que o bebê aprendeu a associar o rato, que é um animal peludo, com um barulho assustador. Então, eventualmente, o bebê aprendeu a ter fobia, não só do rato, mas também de todo animal peludo, porque o rato é um animal peludo e ele passou a associar coelho, urso de pelúcia, até uma máscara que o Watson colocou ali de pelúcia, né, tinha pelo, o bebê entrou em pânico. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? O bebê aprendeu a ter fobia dessas coisas mesmo sem o barulho. Olha que interessante. Para o Watson, o experimento foi um sucesso, porque ele provou que os bloqueios, as fobias, elas são aprendidas e não herdadas do código genético, conforme acreditavam os cientistas. E isso foi um sucesso na época, porque o Watson passou a ser a voz do sonho americano, que dizia que você poderia se tornar o que quisesse, que você não está preso ao seu código genético. E foi assim que nasceu o behaviorismo. Olha só que interessante. Assim ele provou, mostrou para todos nós que a gente pode ser o que nós quisermos. A gente precisa acreditar. Nós não somos escravos de uma herança genética, né? Isso é muito interessante, né, Mike? Esse experimento. Com certeza. E se as fobias elas são aprendidas, significa que você não nasceu com elas. Né? Sim. E se você não nasceu com elas, você aprendeu essas fobias, também significa que pode ser ensinada a superação e aprendida a superação dessas fobias também. Porque quando você nasceu, ela não estava aí. Né? Se existe esse bloqueio é porque ele foi desenvolvido no decorrer da caminhada em algum momento, por alguma situação ou por um motivo que foi feito em algum momento uma associação e evoluiu até se tornar uma fobia. Então, pode ser tratado. Né? A pessoa não nasce, conforme esse experimento, que é fantástico, ela não nasce com os bloqueios. O experimento provou isso, né? Ele conseguiu provar, inclusive, vamos dizer assim, tampou a boca de muitos cientistas, né, que acreditavam e defendiam essa tese. Sim.